Quarta-feira, 1º de maio. As manchetes do Brasil e do mundo. O Dia do Trabalho une pela primeira vez as maiores centrais sindicais do país. Uma passeata de mendigos na missa de 1º de maio na Catedral da Sé, em São Paulo. Protestos contra o desemprego e a jornada de trabalho marcam o Dia do Trabalho no mundo. Os sindicatos organizam pela primeira vez o desfile do 1º de maio em Moscou. O governo de São Paulo quer liberar os cruzados novos dos desempregados no estado. A torcida do Botafogo derruba o alambrado e interrompe um clássico do Campeonato Brasileiro. Os gols da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O exército do Líbano começa a tomar posições das milícias que depuseram as armas. Governo e rebeldes assinam a paz e encerram 16 anos de guerra civil em Angola. O governo de Bangladesh estima em 50 mil o número de mortos pelo ciclone que arrasou o país. Com você, o Jornal da Manchete. A Polícia Federal prende em Niterói, no estado do Rio, um advogado que contrabandeava material cirúrgico. Com ele foram apreendidos 3 caminhões com cerca de 50 milhões de cruzeiros em equipamentos médicos. Nessa casa que pertence ao advogado Claudino de Oliveira, no bairro de Piratininga, em Niterói, agentes federais encontraram grande quantidade de material cirúrgico. As caixas com luvas, seringas, aventais, anestesias, desinfetantes, algodão, ataduras e sondas foram levadas para esse galpão da Federal. Peritos avaliaram todo o material em aproximadamente 50 milhões de cruzeiros. Esse caminhão do advogado também foi apreendido e está no pátio da Polícia Federal de Niterói. A Polícia Federal também encontrou em um dos caminhões várias guias falsas do Fundo de Garantia por tempo de serviço. A Polícia do Rio faz a reconstituição do sequestro que o coordenador do Movimento Nacional de Meninos de Rua afirma ter sofrido. Volmer Nascimento teria sido sequestrado na última quinta-feira no centro do Rio. A ideia da polícia foi refazer todo o trajeto de Volmer no dia do sequestro. Por isso, a reconstituição começou com a saída do coordenador da sede do Movimento dos Meninos de Rua. Volmer seguiu passo a passo o caminho feito na tarde do dia 25. Desta vez, junto com o diretor do Instituto de Criminalística do Rio e seguido por um batalhão de jornalistas. Os peritos cronometraram o tempo e fotografaram a passagem de Volmer nas 2 agências bancárias, de onde ele retirou 280 mil cruzeiros. Na versão do coordenador, foi nesta esquina que uma mulher loura o abordou com uma denúncia. Uma repórter fez o papel da mulher que deu a Volmer o endereço da delegacia onde o garoto era maltratado. Ele seguiu de metrô até a Central do Brasil. Na Central, ele mostrou ao delegado encarregado das investigações como foi rendido por um dos sequestradores. Volmer caminhou 40 metros, seguido pelo homem, e teve que deitar na parte de trás do carro com o rosto coberto. Depois de 2 horas reconstituindo todos os passos do sequestro, o delegado e os peritos trouxeram Volmer Nascimento até a esquina da rua Doc Lobo com a Avenida Paulo de Fronten, no centro do Rio, onde, segundo ele, os sequestradores teriam facilitado a sua fuga. Volmer ficou 40 horas preso no cativeiro, até chegar a este cruzamento. Ele contou com detalhes como conseguiu escapar da Kombi, que estava parada e com as portas abertas. Eu não estou tentando convencer, eu estou tentando mostrar os fatos, aquilo que aconteceu. Eu acho que vai depender da perícia, vai depender da polícia, da investigação, para saber esse fato. Eu não tenho que provar nada, eu tenho que mostrar o que aconteceu. Por enquanto está valendo a versão dele. Nós vamos, com essa reconstituição, ver até onde nós podemos chegar o mais próximo da realidade. Uma escola da Baixada Fluminense é interditada sob acusação de maus tratos a menores. Crianças e adolescentes teriam ficado em cárcere privado. A interdição foi determinada pela Fundação Recanto, que substitui a extinta FEEM, Fundação Estadual de Educação do Menor. O educandário Alberto Augusto Cavalcante de Guzmão foi construído em 79 para ser uma casa de permanência para menores. Hoje o educandário abriga 94 crianças e adolescentes de 5 a 18 anos de idade. Muitos são excepcionais e outros estão esperando uma triagem para serem encaminhados para outras unidades da Fundação Recanto ou até mesmo para serem reintegrados às famílias. O novo presidente da Fundação Recanto, Major Heleno Barbosa, veio pela primeira vez ao educandário depois que assumiu o cargo ontem à noite. Aqui ele descobriu 3 quartos que foram transformados em celas. Nesta cela estava presa uma menina excepcional de 12 anos de idade. As celas têm portas de ferro com grades e as janelas são fechadas com vigas de concreto.
O novo diretor da Fundação Recanto determinou que, a partir de hoje, nenhuma criança pode ser trazida para cá enquanto a situação da casa não for normalizada. Será designado amanhã pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro um promotor para acompanhar e nós chegarmos aos responsáveis por esse tratamento que era dispensado aqui às crianças. O presidente da Fundação Recanto, o Major Heleno Barbosa, afastou a diretora da escola, Lúcia Melo. A cidade de Carapicuíba, na Grande São Paulo, vira atração turística um dia depois da implosão de um conjunto habitacional. Hoje, os técnicos responsáveis pela implosão usaram guindastes para derrubar os prédios que não caíram. O trabalho deve continuar amanhã. Estes foram os segundos mais esperados por milhares de pessoas. A maior implosão do mundo em número de prédios. 9 edifícios do conjunto Castelo Branco da Coab, em Carapicuíba. Um dia depois, o lugar ainda atrai muita gente. Gente que veio a pé, de bicicleta, de moto ou de carro para ver se o guindaste vai dar conta de derrubar o que 800 quilos de dinamite não conseguiram. Vi na televisão, não deu em nada, agora vamos ver ao vivo, quem sabe eu dou mais sorte e derrubo, né? Olhando, né? Com um peso de 600 quilos amarrado ao cabo de aço, o trabalho do guindaste é isolar os blocos da parte central do prédio. Mas enquanto não chegava o trator que vai puxar o que sobrou das construções, o guindaste tentava derrubar parte deste prédio. Foram várias tentativas, mas acabou dando certo. Mas o peso de 600 quilos não foi suficiente para derrubar este outro bloco do mesmo prédio. O guindaste trabalhou aqui durante 2 horas sem resultado. Por isso, os técnicos desistiram. Agora, eles vão tentar de uma outra forma. Utilizando um cabo de aço, eles vão puxar as colunas que dão sustentação ao prédio. E dessa vez funcionou. Bastou puxar um pouco o cabo que o prédio veio abaixo. Achando divertido, né? Por quê? Porque não acontece todo dia. O engenheiro responsável pela implosão acompanhou o trabalho de perto. Nós reconhecemos que o nosso erro, grave erro, até foi um erro de mídia, tá? Mas eu não sou um homem de mídia, sou um técnico e do ponto de vista técnico a gente está satisfeito. Qual foi o erro? Erro de mídia, de não ter esclarecido anteriormente que esse resultado era um resultado previsível. A torcida do Botafogo derruba o alambrado e interrompe um clássico do Campeonato Brasileiro. Os gols da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nasce no Texas um filhote bem diferente. É o que você vai ver a seguir. Você vai ver um estranho animal que nasceu num zoológico do Texas, nos Estados Unidos. É este filhote de jumenta com zebra macho. O bichinho ainda não tem nome. Do pai, ele herdou o pelo listrado, as patas e a forma do corpo. Da mãe, a cabeça e as orelhas. O filhote nasceu ontem num pequeno zoológico em Santo Antônio, no Texas. Produtores de leite do Oeste Paulista descobriram como aumentar a produção. A fórmula adoça a ração do gado e o bolso do produtor. Bagaço de maracujá. Essa foi a forma alternativa encontrada pelos agricultores do sítio Santa de Virges, em Regente Feijó, para alimentar o gado. A experiência começou em janeiro de 90, com 71 cabeças de gado leiteiro, e os resultados em pouco mais de um ano são excelentes. O bagaço é fornecido in natura aos animais e, pelo seu alto valor nutritivo, cerca de 50% de proteínas, não exige nenhum complemento. O bagaço é bem aceito pelos animais por seu gosto adocicado e cheiro atrativo. Além dessas, o bagaço de maracujá ainda oferece outra vantagem aos produtores. Enquanto o quilo da ração está custando 70 cruzeiros, o bagaço de maracujá pode ser adquirido por 2 cruzeiros o quilo. Com essa forma alternativa de alimentação, houve um aumento de 40% na produção leiteira. Além também de aumentar o peso, os produtores afirmam que os animais ficam muito tranquilos quando comem o bagaço de maracujá. Santa Catarina pode bater o recorde nacional na produção de mel. A cultura do mel no estado é garantida através de um sistema de trocas. Os produtores recebem do governo um apiário com 2 colmeias, treinamento e 50 mudas de árvores. O material e o curso são pagos em 1 ano com o próprio mel.
O estado de Santa Catarina é o maior produtor de mel do país, sendo responsável por 40% da produção do mel nacional. Para a safra deste ano, a grande expectativa é com a produção do mel de eucalipto, estimada em 800 toneladas, a maior safra dos últimos 10 anos. Já a soma da produção de todos os tipos de mel do estado deve chegar a 6.000 toneladas, uma produtividade de cerca de 46 quilos de mel por quilômetro quadrado. O incentivo ao produtor para a prática da apicultura é dado através do Programa de Apicultura Familiar, desenvolvido pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. Atualmente, já somam 22.000 produtores de mel. Em cada florada é possível se fazer de 2 a 3 colheitas. O processo requer cuidados. A qualidade do mel depende do tipo de sua floração e principalmente do manuseio dos técnicos na hora de extrair o produto. O primeiro passo é retirar o favo da colmeia e para isso é necessário uma roupa especial, à prova de picadas. Em seguida, é feita a desoperculação, nome utilizado para a retirada da cera. Depois disso, os favos são colocados numa centrífuga. Cada favo produz em média 3 quilos de mel. Após a centrifugação, o mel é filtrado, decantado e embalado. E aí sim está pronto para ser comercializado. O custo do mel de eucalipto na fonte reprodutora varia de 250 a 400 cruzeiros o quilo. No mercado, esse preço chega a dobrar, em função dos custos de embalagem, transporte e do ICMS. A população catarinense consome 30% do mel produzido no estado. O restante é vendido aos mercados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Segundo estatísticas da Confederação Brasileira de Apicultura, se o Brasil produzisse por quilômetro quadrado a mesma média conseguida por Santa Catarina, ou seja, 46 quilos, o país estaria em primeiro lugar na produção mundial de mel. Em Salerno, Itália e Hungria jogaram hoje à tarde pelo grupo 3 das eliminatórias da Copa Europeia de Seleções. Vamos aos gols. Donadoni fez o primeiro da Itália, você vai ver. Olha aí, 1-0, hein? Maldini cruzou. O zagueiro, olha só, se atrapalhou todo, hein? E Donadoni de novo, ele aumentou. 2-0 Itália. De Napoli chutou e no rebote do goleiro, Vialli fez o terceiro da seleção italiana. Gregor foi derrubado na área. Pênalti claro. Bognar bateu e definiu o placar. Final, Itália 3, Hungria 1. Teve gols pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos a eles. Portuguesa e Goiás jogaram no Canindé. Bentinho marcou o único gol da partida. Final, Portuguesa 1, Goiás 0. Olha aí de novo. Na Fonte Nova, Vitória e São Paulo. Raí abriu o placar para o São Paulo. Veja aí. 1-0. Júnior empatou para o Vitória. 1-1. Miller fez o segundo dos paulistas. Final, São Paulo 2, Vitória 1. Bragantino e Atlético Mineiro no estádio Marcelo Stefani. Bragantino saiu na frente com o gol de Júnior. E Edu empatou para o Galo. Bragantino 1, Atlético Mineiro 1. Placar final. Internacional e Náutico no Beira-Rio. Fábio fez 1-0 para o Náutico. O Internacional empatou com o gol contra de Barros. 1-1. E Bizu definiu o placar. Final, Náutico 2, Internacional 1. No Pacaembu, Corinthians e Grêmio. Após a cobrança do lateral, João Antônio pegou a sobra para fazer Grêmio 1, Corinthians 0. Golaço. No segundo tempo, Neto cobrou a falta e empatou a partida. Tudo igual. 1-1. Wilson Mano mandou a bola na área e Neto de novo conferiu. Final, Corinthians 2, Grêmio 1.
Sport Bahia na Ilha do Retiro. Sérgio Alves abriu o placar para o Sport. 1-0. Pênalti a favor do Bahia. Adil cobrou e empatou a partida. 1-1. E o Bahia virou o jogo com o gol de Luiz Henrique. Final Bahia 2, Sport 1. Tumulto e pancadaria suspenderam o jogo Fluminense e Botafogo, hoje à tarde no estádio das Laranjeiras, no Rio. A partida era válida pelo Campeonato Brasileiro. Segundo dirigentes do Fluminense, a venda antecipada de 4.000 ingressos para o presidente do Botafogo, Emil Pinheiro, foi a causa de mais uma violência no futebol. Neste dia 1º de maio, foi a Polícia Militar quem mais trabalhou no tradicional estádio das Laranjeiras, no Rio. Desde cedo, as torcidas de Fluminense e Botafogo demonstraram toda a rivalidade e proporcionaram um espetáculo de muita violência. Os policiais tiveram muito trabalho para conter os ânimos. Eram rojões e pedras para todos os lados. Uma faixa que representa o amor pelo clube também pode se transformar em demonstração de ódio. O histerismo coletivo provocou até desmaios. Só com a chegada do batalhão de choque, houve condições da partida começar. E até houve futebol, mas somente durante 45 minutos. Depois, ninguém mais se entendeu. O alambrado foi derrubado pela torcida do Botafogo. Apesar disso, ainda havia dúvidas se o jogo pudesse prosseguir. Mas logo ficou claro que o jogo havia terminado. A seguir, o campo de jogo virou campo de guerra. A violência imperou. Houve prisões e muitos feridos. Mas todo mundo está acusando o senhor de ter criado esse clima aí. Eu? Não. Quem criou foi eles. Eles que criaram. Por que aconteceu tudo isso no campo do Fluminense? Pela incapacidade dos dirigentes do Fluminense. Eu havia alertado ainda antes do jogo que o jogo não tinha condições de ser feito nas Laranjeiras. É um estádio bonito, nada contra o estádio. Agora não tem as mínimas condições de segurar tanto a torcida do Fluminense como a torcida do Botafogo. Eu pergunto para essas pessoas que quiseram fazer o jogo, onde vocês estão agora? Eu tenho certeza que a família dessas pessoas, com todo o respeito a elas, não estão lá no meio da torcida do Fluminense e do Botafogo para assistir o jogo. Estão na tribuna, onde não tem perigo nenhum. Dando-se o povo, né? Então eu gostaria de ver as entrevistas dessas pessoas. Com toda certeza eles estão de brincadeira, porque você viu, todo mundo que está, vocês devem até ter televisionado, que nós demos toda a parte coberta, de boca a boca de entrada, com garantias de polícia para a torcida do Botafogo. E eles se localizaram naquele cantinho, foi aonde é que eles derrubaram a arquibancada. E é evidente, claro, que foi a torcida do Botafogo que quebrou. E a situação do futebol brasileiro está ficando difícil. Eu acho que as secretarias de segurança dos estados, Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente, devem agir com energia, devem dar ordens aos comandos. Os astronautas do ônibus espacial Discovery adiam pela segunda vez a parte mais importante da missão militar. O satélite do programa Guerra nas Estrelas apresentou problemas que os astronautas e os técnicos da NASA já resolveram. Os novos problemas surgiram 2 horas depois do lançamento do satélite, avaliado em 94 milhões de dólares. A 10 quilômetros de distância do ônibus espacial, o satélite ficou na posição errada. Em vez de apontar para o espaço para dar início à simulação da Guerra nas Estrelas, o satélite apontou para a Terra. O problema foi causado por um erro no controle de terra e por um defeito mecânico no espaço. Agora, os cientistas da NASA e os astronautas colocaram o satélite na posição certa. A simulação da Guerra nas Estrelas, em que a Discovery vai realizar manobras complicadas, foi adiada em pelo menos 8 horas. Pode chegar a 50 mil o número de mortos no ciclone que arrasou Bangladesh. A informação é da agência de notícias do país. 36 horas depois da passagem do ciclone, a maior parte de Bangladesh ainda está inundada e sem comunicação com o exterior. O governo fez um apelo por ajuda internacional. As ilhas ao sul de Bangladesh são as áreas mais atingidas. Quase todas as casas da região foram destruídas. A força do vento e da água levou a parte central desta ponte. Muitos barcos foram arrastados por centenas de quilômetros pelas ondas de mais de 6 metros. O aeroporto ainda está inundado e o transporte de alimentos e remédios para os desabrigados está sendo feito com muita dificuldade. O governo de Bangladesh afirma que não pode reconstruir o país sem ajuda internacional. Um forte terremoto atinge o Alasca. O tremor de 6,6 graus na escala Richter foi sentido no noroeste do país. Não há notícias de vítimas ou danos.
Na República Soviética da Geórgia, o governo decretou luto de um dia pelas vítimas do terremoto que atingiu a região segunda-feira passada. Equipes de resgate continuam procurando sobreviventes entre os escombros. 80 pessoas morreram, 100 estão desaparecidas. O terremoto de segunda-feira, que atingiu principalmente a região de montanhas da Geórgia, destruiu vilarejos inteiros. Mais de 80 mil pessoas ficaram desabrigadas e esperam por ajuda. Perto da cidade de Kutaisi, uma imagem impressionante. O teto desta casa está sustentado por apenas uma pilha de tijolos. O Iraque vai ter eleições livres daqui a 6 meses e o Conselho Revolucionário vai ser dissolvido. A informação é do líder curdo Jalal Talabani, que negociou em Bagdá o acordo de autonomia para os curdos. E Saddam Hussein demonstrou nas ruas de Bagdá que tem o apoio de grande parte da população. Milhares de pessoas lotaram as ruas de Bagdá no encerramento das comemorações do aniversário de Saddam Hussein, que agradeceu a homenagem da população com tiros para o ar. Saddam Hussein afirmou que o povo iraquiano pode reconstruir 10 vezes o Iraque, se for preciso. O exército do Líbano entra nas áreas controladas pelas 2 maiores milícias do país. A operação é um passo decisivo no plano do governo para terminar com 16 anos de guerra civil. Os carros blindados com bandeiras libanesas subiram as montanhas a nordeste da capital Beirute, até então ocupadas pelas forças cristãs do Líbano. O líder da milícia cristã, Samir Geagea, concordou em dar ao governo a chance de tentar restabelecer a ordem na capital. Não houve resistência e a operação nem chegou a parar o trânsito de Beirute. O exército ocupou também áreas que eram controladas pela milícia drusa. Os drusos têm o apoio da Síria, que controla mais da metade do território libanês. O governo do Líbano tem agora o controle da capital, mas a situação ainda é tensa no sul, onde os grupos terroristas pró-Irã se recusam a entregar as armas. A paz chega a Angola. O governo esquerdista e os rebeldes apoiados pelos Estados Unidos começaram a assinar hoje em Portugal uma série de acordos para acabar com 16 anos de guerra civil. Os acordos prevêem um cessar-fogo a partir de junho e eleições gerais no ano que vem. O cessar-fogo vai ser supervisionado pelas Nações Unidas. Em 16 anos de guerra civil em Angola, morreram mais de 300 mil pessoas e a luta arrasou a economia do país. Todos os presos políticos da África do Sul começaram hoje uma greve de fome. Eles estão dispostos a não comer até que sejam libertados, conforme prometeu o governo. O prazo para a libertação terminou ontem. Em Soweto, o maior subúrbio negro da África do Sul, o dia foi sangrento. Pelo menos uma pessoa morreu no conflito entre seguidores do Congresso Nacional Africano de Nelson Mandela e ativistas do grupo Inkatha, da tribo Zulu. Os negros de Soweto responderam com tiros ao ataque do Inkatha. A polícia chegou e pôs fim ao tiroteio com bombas de gás lacrimogêneo. Na cidade de Sebokeng, o líder negro Nelson Mandela acusou o governo sul-africano de não proteger os negros. Um dos maiores diamantes do mundo foi exibido pela primeira vez. Ele está avaliado em 100 milhões de dólares. O diamante foi encontrado há 4 anos na mina Premier, na África do Sul. Na mesma mina foi encontrado também o maior diamante do mundo, que foi dividido ao meio e colocado na coroa real britânica. O novo diamante, com 273 quilates, está em exposição na Torre de Londres. Ele foi lapidado por um especialista belga que demorou 3 anos para fazer o trabalho, que ele classificou como a sua maior obra de arte. A Justiça Federal do Paraná determina a redução das prestações da casa própria no estado. A Justiça do Trabalho completa 50 anos no Brasil. O governo de São Paulo quer liberar cruzados novos para os desempregados. Daqui a pouco. Todos os agentes do sistema financeiro do Paraná têm 48 horas para começar a cobrar a prestação da casa própria sem aumento. A determinação é do juiz da 6ª Vara Federal de Curitiba. Com esta decisão, todos os mutuários do estado que tiveram reajustes das prestações vão ter direito a voltar a pagar o mesmo valor da prestação de março.
O Supremo Tribunal Federal vai julgar na semana que vem o pedido de liminar contra a Lei 8.177, que permite o reajuste das prestações. O pedido é do Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira. O governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, vai pedir ao governo federal a liberação dos cruzados novos de todos os desempregados do estado a partir do dia 15 de maio. Pelo projeto, essa liberação seria feita em 12 parcelas iguais. Esta foi uma das medidas anunciadas pelo governador de São Paulo na abertura do Fórum Paulista de Desenvolvimento. Banqueiros importantes, industriais poderosos, grandes agricultores e mais, dirigentes sindicais e políticos de vários partidos. Foi com essa plateia, reunindo uma boa parte da riqueza do país, que o governador Luiz Antônio Fleury Filho inaugurou hoje o Fórum pelo Desenvolvimento de São Paulo. O objetivo desse fórum, promover a retomada do crescimento no estado, estimular os empresários a investirem, adotar medidas para amenizar os efeitos da recessão sobre os trabalhadores. A reunião de hoje não ficou só no discurso. O governador anunciou várias medidas, entre elas, prorrogação do prazo para que os desempregados paguem suas contas de água, luz e gás, redução de impostos para a compra de equipamentos industriais e para motocicletas, novos financiamentos para a construção de moradias, modernização de fábricas e produção rural, no valor total de 50 bilhões de cruzeiros. Eu tenho a impressão que todos vieram aqui ávidos exatamente de encontrar uma solução para que nós possamos terminar o mais rapidamente possível essa recessão, né? Eu acho extremamente produtiva a iniciativa do governador Fleury, num momento de grande recessão, no momento que nós estamos atravessando, em que a sociedade está muito preocupada com os destinos não só do estado de São Paulo, mas do próprio país. Tenho confiança, acho que o Fórum é uma iniciativa válida, temos que nos unir e saber que o Brasil tem um potencial imenso de desenvolvimento. Apesar do fórum estar preocupado principalmente com a questão econômica, ele acaba tendo também um papel político, reconhecem os seus participantes. Eles acham que o fórum pode ser um exemplo de como as medidas econômicas podem e devem ser tratadas com diálogo e de uma maneira democrática. Que um entendimento nacional não tem condições de vingar no Brasil pelo problema da representatividade, que é muito mais viável se fazer um entendimento de baixo para cima do que de cima para baixo. O Estado não pode ser o dono da verdade. O Estado tem que ouvir, ter o representante do Estado tem que ouvir as sugestões de quem está vivendo os problemas no dia a dia. E a ideia é exatamente esta. O chefe da divisão que cuida do Brasil no Fundo Monetário Internacional, Thomas Reichmann, está embarcando agora à noite de Washington para Brasília. Vem dar início às negociações para um acordo do Brasil com o FMI. A ministra Zélia Cardoso de Mello e o presidente do Banco Central, Ibrahim Ellis, voltam hoje à noite ao Brasil. Ibrahim Ellis passou o dia em reuniões para acelerar as negociações do Brasil com os bancos credores privados. Ele disse que o Brasil já cumpriu algumas das metas exigidas pelo fundo para fechar um acordo. A experiência dos últimos 12 meses certamente será considerada no fechamento de um acordo. Todo mundo está de acordo do que o Brasil fez um esforço fiscal muito sério, seguiu uma política monetária austera e, apesar disso, nós temos dificuldades na área de inflação, que mostra que tem outros fatores que devem ser considerados na discussão de inflação brasileira, que eu acho que a FMI está consciente desse fato também. O governo dos Estados Unidos vai emitir 115 bilhões de dólares em bônus para equilibrar as contas públicas. O secretário adjunto das Finanças Públicas, Michael Bashin, explicou que este déficit foi provocado pela recessão no país, que diminuiu o número de contribuintes e aumentou o número de trabalhadores que recorrem ao seguro-desemprego. As comemorações do Dia do Trabalho por parte do governo foram discretas. De manhã, o presidente Collor foi condecorado com a Ordem do Mérito do Judiciário do Trabalho. A Justiça do Trabalho está fazendo 50 anos no Brasil. Acompanhado do presidente do tribunal, ministro Guimarães Falcão, o presidente Collor descerrou a placa comemorativa do cinquentenário da Justiça do Trabalho. Depois, o presidente inaugurou um busto em homenagem ao avô dele, Lindolfo Collor, que foi o primeiro ministro do Trabalho do país. O presidente Collor também foi condecorado com o grão colar da Ordem do Mérito do Judiciário. No discurso, o ministro Guimarães Falcão falou do papel da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, nesses 50 anos, cresceu
à medida em que aumentava a importância da classe operária na sociedade brasileira. Aqui no tribunal, os ministros concordam com a iniciativa do governo de propor ao Congresso Nacional a regulamentação da livre negociação entre os trabalhadores e as empresas para reajustar os salários. Mas a posição do governo nessa questão também é considerada contraditória. A mim me soa uma certa dose de falsidade, porque o governo é quem tem negado sistematicamente a possibilidade da livre negociação, especialmente nas estatais. A crise econômica faz com que nós tenhamos grandes dificuldades neste momento de dar aquilo que o nosso trabalhador precisa e merece. Mas tenho certeza que se o bom senso prevalecer, em muito pouco tempo nós retribuiremos todo esse esforço que está sendo feito neste momento pela classe sofrida dos trabalhadores brasileiros. O presidente Collor também aproveitou o feriado para correr. No peito, o presidente levava uma convocação ao povo brasileiro. O presidente Collor vestia uma camiseta com a convocação ao Trabalho Brasil. Sem os curiosos que costumam se aglomerar em frente à casa da Dinda nos finais de semana, o presidente correu acompanhado apenas pelos seguranças. Depois da corrida, ainda fez alguns exercícios no jardim da casa da Dinda. O presidente Collor reservou uma parte da manhã para se reunir com os assessores mais próximos e fazer uma avaliação do momento por que passa o governo. Ao final do encontro, a equipe transmitia um ar de otimismo, mas o presidente sabe que enfrenta problemas causados pela própria equipe do governo. O governo não pode ser pessimista. Não pode passar para o país a impressão de que tudo vai mal, de que ele está insatisfeito com o seu desempenho. O presidente Collor encontrou no seu balanço a maneira de conciliar contradições. Ele está satisfeito com o desempenho do governo no alcance dos grandes objetivos. A inflação dá sinais de queda, pelo menos não dispara, o balanço de pagamento registra saldo, o FMI manifesta a intenção de negociar com o governo a dívida externa e há sinais de que a recessão declina. Mas internamente é um desastre. O presidente não gosta do clima de intriga que lavra no governo, do choque entre ministros, e está disposto a chamar a atenção à sua equipe. Olha, este balanço do presidente Collor não engana ninguém. O presidente está preparando uma mexida no governo. E ela chegará a qualquer momento de surpresa. O mundo comemora o Dia do Trabalho. Uma passeata de mendigos marca a missa do 1º de maio na Catedral da Sé. As manifestações pelo Dia do Trabalho unem pela primeira vez as maiores centrais sindicais do país. Daqui a pouco. O 1º de maio é comemorado no mundo com protestos e desfiles menores. Em Moscou, pela primeira vez, o desfile foi organizado pelos sindicatos e não pelo Partido Comunista. Na Alemanha, os trabalhadores pediram mais empregos. No Japão, 1 milhão de pessoas exigiram a redução da jornada de trabalho e melhores salários. Uma multidão tomou conta das ruas do centro de Tóquio, a capital japonesa. Houve protestos em todo o país. Organizações de esquerda aproveitaram a comemoração do Dia do Trabalho para protestar contra a decisão do governo japonês de enviar navios caça-minas para o Golfo Pérsico. Na Alemanha, os trabalhadores participaram da primeira comemoração do Dia do Trabalho depois da reunificação alemã. Em Berlim, uma multidão enfrentou a chuva e protestou contra a falta de empregos, principalmente na antiga Alemanha Oriental. Líderes sindicais disseram que os trabalhadores estão decepcionados com o aumento do desemprego no país. Em Cuba, o presidente Fidel Castro assistiu ao desfile de milhares de pessoas nas ruas de Havana. Foi a maior comemoração do Dia do Trabalho até hoje no país. Na Polônia, cerca de 5.000 comunistas participaram do desfile do Dia do Trabalho. Eles criticaram as medidas econômicas adotadas pelo governo liderado pelo sindicato Solidariedade. Em Moscou, o 1º de maio teve o menor desfile de todos os tempos. Ao lado do presidente Gorbachev, além da mulher dele, Raissa, estavam somente o líder do parlamento e dirigentes sindicais. O governo não participou da organização do Dia do Trabalho. Na Praça Vermelha, milhares de pessoas desfilaram diante do líder Gorbachev.
Alguns trabalhadores levavam cartazes do ditador Joseph Stalin e protestaram contra o aumento de preços e as reformas econômicas. Tragédia nas comemorações de 1º de maio em Itabira, Minas Gerais. 2 pessoas morreram e 33 ficaram feridas quando um dos cabos que sustentavam a ponte do Clube do Sindicato dos Trabalhadores da Vale do Rio Doce se partiu. Na hora do acidente, quase 200 pessoas estavam na ponte. A polícia acredita que o número de mortos pode ser maior porque dezenas de pessoas caíram no rio quando o cabo arrebentou. Para a Igreja Católica, os trabalhadores devem buscar a dignidade no entendimento de classes. A mensagem é do presidente da CNBB, Dom Luciano Mendes de Almeida. O que dignifica a vida humana é o exercício da sua dignidade, através de uma atividade em que ele se realize e obtenha também o necessário e indispensável para a manutenção de sua vida e de seus familiares. Condições dignas de trabalho, entendimento entre as classes, promoção do bem comum. Tudo isso é o que nós esperamos nesse 1º de maio para os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, a manifestação dos trabalhadores no dia 1º de maio, que sempre reuniu muita gente, este ano não conseguiu lotar o paço municipal da cidade. A greve de ônibus na região do ABC acabou dificultando o acesso à manifestação. Eles chegam com a família toda para ver Eliane de Lima cantar. A puxadora de samba da Unidos do Peruche encanta trabalhadores de longe que preferem ficar em cima do que a deles porque são contra o arroxo e o desemprego. Opinião de quem já nem trabalha mais. Tá muito caro as coisas, né? Tá muito difícil. E salário muito baixo. Desde a 0 hora de hoje, motoristas e cobradores das empresas de transportes urbanos da região do ABC estão em greve. Só aqui em São Bernardo do Campo, essas empresas controlam 60% do transporte na cidade. Talvez por isso, em vez dos 25 mil trabalhadores que vieram aqui no ano passado, a gente não vê mais do que 5 mil. Esses trabalhadores não vieram só para se distrair. Satisfeitos com o resultado do tribunal que julgou a greve dos metalúrgicos não abusiva, ninguém foi embora antes de ouvir o discurso dos sindicalistas. Primeira vez na nossa história, depois de 78 até hoje, que nunca julgaram uma greve que nos apoiasse. Agora julga, o que eu acho interessante é que até o TRT, que sempre foi contra a gente, foi obrigado a dizer que o nosso movimento não era abusivo. Você acha que os trabalhadores têm muito que comemorar nesse 1º de maio? Eu não diria que os trabalhadores tenham algo a comemorar. Na verdade, o que os trabalhadores têm é algo a reivindicar. A situação dos trabalhadores em 1991 é pior do que a situação da classe trabalhadora há 10 anos atrás. Milhares de trabalhadores participaram na Praça da Sé, em São Paulo, da manifestação organizada pela primeira vez pela CUT e as CGTs, Central Geral dos Trabalhadores e Confederação Geral dos Trabalhadores. Na Catedral da Sé, em frente à praça, a missa em homenagem aos trabalhadores acabou se transformando também num ato público. Esta missa certamente chocaria os católicos tradicionais. Os cânticos foram entoados em ritmo de baião. Mendigos fizeram passeata dentro da igreja portando cartazes de protesto. O cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, se empolgou e gritou palavras de ordem no sermão. O que nós queremos? Feição justa para quem trabalhou. Era a missa de 1º de maio na Catedral da Sé, dia do trabalhador refletir sobre sua vida nesses tempos de recessão. A igreja ressaltou as dificuldades do desempregado, do camponês e do aposentado. Nós gostaríamos que os responsáveis, particularmente a Assembleia e o governo o executivo, mas também o judiciário, tivesse um grande coração para aqueles que recebem pensão tão insuficiente para a sua vida. Em frente à catedral, na Praça da Sé, a CUT e as 2 CGTs faziam manifestação com música e discursos contra a política econômica do governo. Não é ficando quieto que nós vamos mudar a política industrial, educacional, habitacional. É preciso a gente se manifestar, é preciso a gente ir para as ruas, porque só assim nós conseguiremos mudar. Este caminho de se procurar combater a inflação através da recessão, causando maior desemprego e arroxo aos trabalhadores, tem se mostrado cada vez mais inviável. Muitos protestos marcaram o Dia do Trabalho em todo o país. Em quase todas as capitais, os trabalhadores pediam a mudança da política salarial.
Em Brasília, milhares de trabalhadores se reuniram em frente à torre de TV da cidade. Durante toda a manhã, eles ouviram discursos dos dirigentes da CUT e de vários sindicatos contra a política econômica do governo. Em Belém, os trabalhadores ocuparam o centro da cidade para protestar contra as demissões do governo Collor. Com os rostos pintados, eles também pediam uma mudança na política salarial. Para comemorar o 1º de maio, em Porto Alegre, os trabalhadores puderam andar de ônibus de graça. Na usina do gasômetro, no centro da cidade, centenas de pessoas assistiram a vários shows e comícios, com direito a muito chimarrão. No Recife, o Dia do Trabalho também foi de protesto. Uma enorme bandeira nacional foi estendida num parque do centro da cidade para denunciar o assassinato de líderes rurais e o extermínio de menores. No Rio, quem foi ao Jardim Zoológico da cidade teve uma surpresa. A Fundação Rio Zoo elegeu o bicho-homem como bicho do mês. E o lugar onde ficam os orangotangos foi ocupado por um funcionário. De terno e gravata, dentro de uma jaula escritório, a nova aquisição do zoológico não teve muito tempo para dar atenção aos visitantes, por causa do volume de trabalho no dia 1º de maio. Até 1971, ele foi o prédio mais alto do mundo. Hoje, está em 5º lugar. Também pudera. O Empire State Building, em Nova York, acaba de completar 60 anos de idade. Mas não perdeu nem um pouquinho do charme. 102 andares de elegância, plantados no miolo da ilha de Manhattan. Que moço orgulhoso ele já foi, nos tempos em que dominava sozinho o horizonte da cidade. Mas hoje, aos 60, a concorrência anda dura. Já tem gente se achando mais bela, mais vistosa e mais moderna que o Empire. Que outro dia, quem diria, teve até que enfrentar um incêndio. Todos aqueles recordes fantásticos da juventude se acabaram. O Empire State, afinal, já deixou faz tempo de ser o mais alto do mundo. Mas respeitem o velhinho. Assim como a Torre Eiffel, o símbolo de Paris, o Coliseu de Roma e o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, este prédio é um pouco da alma de Nova York. Afinal, que outro prédio mereceria uma festa de aniversário como esta, com bolo e tudo? Quem cortou foi uma velha conhecida, a atriz Fay Wray, aquela que um dia andou nos braços do King Kong. Que outro prédio ficou tão famoso por causa de um filme? Que outro prédio tem tantas histórias para contar, como a do acidente de verdade, em 45, quando um avião se enterrou na estrutura por perto do topo? Que outro prédio é visitado todo ano por 2.500.000 turistas, que vêm ver a vista e se beijar? Aqui em cima, dependendo do tempo, a estática faz o beijo dar um choque. O Empire está velhinho, mas não perdeu a energia. O Jornal da Manchete fica por aqui. Veja agora mais um capítulo de Ana Raio e Zé Trovão. E até amanhã. A gente se vê. Rede Manchete, Canal 9 em São Paulo. O Mundo é Notícia. Noite e dia, de segunda a sexta, 11h30 da noite. Assista agora Ana Raio e Zé Trovão. Fique...